deputada Bia Kicis realizou uma live com Miguel Najib, criador do movimento Escola Sem Partido, onde discutiram o papel do Supremo Tribunal Federal como validador da doutrinação política nas escolas. Najib explicou que, desde o início da pandemia, o Supremo julgou diversas ações, declarando que leis municipais que buscavam impedir a doutrinação nas escolas são inconstitucionais. Miguel Najib explicou ainda que o STF julgará em breve uma ação contra o projeto Escola Sem Partido e que a expectativa é de que a Corte considerará o projeto inconstitucional em todo o país. Najib pediu que toda a sociedade se envolva no debate para que a escola não seja um ambiente de doutrinação infantil. Veja trechos. Foi uma bandeira do Bolsonaro durante a campanha, né? E o Supremo sabe muito bem disso, e é essa a razão pela qual o Supremo, que é hoje, sem dúvida nenhuma, o menor e mais poderoso partido de oposição do planeta, é o Supremo Tribunal Federal, hoje, né? O Supremo não quis saber, atropelou a iniciativa do Bolsonaro, a promessa de campanha do Bolsonaro e a competência do Congresso Nacional para legislar sobre essa matéria. Disse, se a lei for aprovada, já nascerá inconstitucional, disseram os membros do STF. Em maio, o Supremo Tribunal Federal, também por decisão unânime, relatora foi a ministra Carmen Lúcia, ele declarou, numa DPF que foi ajuizada pela Raquel Dodge, né, mas arquitetada pela Débora Duprat, o Supremo, no julgamento dessa DPF, agora em maio, ele legalizou, oficializou a propaganda eleitoral, a propaganda política, partidária e eleitoral dentro das universidades públicas e particulares. Então, novamente aqui, e é por isso, Bia, que hoje eu tenho essa preocupação, porque o Supremo, nós já sabemos como é que o Supremo pensa. E agora, no dia 15 ou 14 ou 15 de agosto, o Supremo marcou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra uma lei de Alagoas, uma lei de 2017, se não me engano, de Alagoas, que aprovou uma versão primitiva do projeto Escola Sem Partido. Então, esse julgamento deverá ocorrer agora na segunda quinzena, até a segunda quinzena de agosto, e é evidente, está claro, né, que o Supremo Tribunal Federal vai declarar a inconstitucionalidade dessa lei de Alagoas, que aprovou, como eu disse, uma versão primitiva, mais antiga, da proposta do movimento Escola Sem Partido. Eu fiz hoje, Bia, uma postagem nas redes sociais que eu gostaria de ler para que as pessoas que estão assistindo a gente compreendam a situação. Dissemos aqui no Escola Sem Partido: falta menos de um mês para o STF legalizar a doutrinação e a propaganda ideológica, política e partidária em todo o sistema educacional, da educação infantil até o ensino superior. Falta menos de um mês para o STF acabar oficialmente com o direito dos estudantes à impessoalidade, à laicidade, ao pluralismo de ideias e à liberdade de consciência e de crença. E também com o direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. O Supremo vai acabar com tudo isso. Nas universidades ele já acabou. Não há mais, o usuário do serviço que é prestado pelas universidades não tem mais direito à impessoalidade, não tem mais direito ao pluralismo de ideias. O Supremo passou a regra e disse, olha, isso aqui, o professor tem liberdade de expressão e a universidade tem autonomia, ou seja, vale tudo. E nós sabemos que o vale tudo do Supremo, o vale tudo da universidade, é o vale tudo da esquerda, porque quem domina esse território, notoriamente, são as organizações e os partidos de esquerda. Então, ao tomar essa decisão, o Supremo sabia muito bem a quem ele estava querendo favorecer e a quem ele estava querendo prejudicar politicamente, né? É como se o Supremo estivesse dizendo, naquele tom balofo, naquele tom de retórica, né? Na base do ninguém solta a mão de ninguém. É como se o Supremo estivesse dizendo, as universidades serão a trincheira da democracia
contra o fascismo. Esse foi o recado que o Supremo Tribunal Federal mandou para a sociedade brasileira e especialmente para o presidente Jair Bolsonaro. Fez muita diferença? Fez muita diferença, sim. Porque antes essas práticas eram consideradas, ou a justiça tenderia a considerar essas práticas como ilícitas, como ilegais, como sendo sujeitas, inclusive as pessoas que praticassem esses atos poderiam ser processadas por improbidade administrativa. E é improbidade administrativa, não tem dúvida nenhuma disso. Mas agora não. Agora o Supremo bateu o martelo e, mesmo em época de campanha, Bia, mesmo no período eleitoral, por uma decisão que é uma farsa, eu, inclusive, fiz uma live, você assistiu a live que eu fiz sobre isso, com o título a farsa da decisão do STF que liberou a propaganda política e eleitoral dentro das universidades. Foi uma farsa. E será também uma farsa o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade de Alagoas. Agora vamos detalhar essas coisas agora nessa live. Então gente, esse é o tema dessa live. Eu pedi a Bia que colocasse esse título na live, porque essas decisões do Supremo Tribunal Federal, as que ele já proferiu e as que ele ainda vai proferir, precisam ser conhecidas da sociedade. A sociedade tem que saber quais são os fundamentos dessa decisão e estar atenta para aquilo que o Supremo vai dizer. Então vamos lá, Bia, está contigo aí. Miguel, me ouve? Te ouço. Ok. Bom, Miguel, eu fiquei muito impressionada, apesar de já acompanhar o Escola Sem Partido desde sempre, apesar de ter entrado com o projeto de lei da Escola Sem Partido no primeiro dia dessa legislatura, no ano passado, e da gente ter montado a comissão que só está esperando para seguir adiante. Então, acompanho o assunto. Eu fiquei chocada ainda ao ouvir a sua live, quando você falou exatamente da farsa. Você foi pontuando, porque você leu as decisões e a gente vai vendo, né, todo o absurdo contido nessas decisões e a grande farsa por trás. O STF fingindo que está aplicando a lei e a Constituição e, na verdade, atuando de uma forma ativista totalmente, fora da lei, fora da Constituição, fora do que está nos tratados internacionais, para simplesmente, como você falou aí, liberar geral. Então, o professor é o único servidor público, né, o professor de escola pública, de universidade, é o único servidor público que pode tudo. Contra ele não se pode nada. Nós estamos num ano eleitoral e vamos ver as consequências disso agora, esse ano já. Eles estão com a faca e o queijo na mão com essas decisões do Supremo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Miguel Najib, e a todos que me ouvem aqui agora, todos que nos ouvem, seja pela nossa página do Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. Quero dizer para vocês o seguinte, eu, como parlamentar, detentora de um mandato, que não é brincadeira, é uma coisa muito séria, que precisa voltar a ser respeitado, porque hoje não é respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não vou aceitar essa situação da gente não poder discutir e elaborar uma lei, levar para votação uma lei, com o Supremo já tendo previamente decidido sobre a constitucionalidade ou não da lei, porque isso não existe um controle prévio, né, da constitucionalidade de projetos de lei. Miguel, isso não tem lugar, não cabe no nosso ordenamento jurídico. O controle da constitucionalidade prévio, quem faz somos nós. É o Legislativo, é a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é o Parlamento que faz esse primeiro controle de constitucionalidade. O Judiciário faz o controle da norma já em vigor. Então, não pode o Supremo, trabalhando uma lei, examinando uma lei estadual ou municipal, já dizer que se o Congresso resolver fazer, eles não podem fazer isso. Então, eu não irei desistir como parlamentar autora do projeto, Miguel. Vou continuar lutando. Mas quero dizer o seguinte, essa luta vai ter que ser travada principalmente na sociedade. Pode falar, Miguel. Não, é na sociedade mesmo que isso precisa ser travado. Porque nós não precisamos aprovar, Bia, nenhuma lei para proibir a doutrinação nas escolas, para proibir a propaganda eleitoral dentro das universidades,
para proteger a liberdade de consciência e de crença dos alunos, o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Essas leis já existem. Elas só não são cumpridas, só não são obedecidas. E agora existe a chancela do STF, como se o Supremo estivesse dizendo, olha, todo mundo tem que respeitar a lei, a não ser os professores. Os professores não precisam, porque eles têm liberdade de expressão em sala de aula. Ora, mas se eles tiverem liberdade de expressão, como nós dois temos aqui, Bia, conversando aqui, eles nem têm que dar aula. Eles vão poder falar qualquer coisa, vai falar mal do Bolsonaro, vai falar mal de Jesus Cristo, vai falar mal do pai dos alunos, e a única consequência que poderá haver é sofrer um processo criminal. Só essa, é a mesma sanção a que nós estamos sujeitos aqui. Você disse a palavra certa. A sociedade precisa saber o que está acontecendo. Qual é o motivo da minha preocupação, Bia? É o seguinte, o brasileiro é tipo um cordeirinho, ele é um cordeiro, ele aceita as coisas. Se o Supremo disser que a escola sem partido é inconstitucional, o povo simples, o povo humilde, as pessoas que usam os serviços prestados pelas escolas públicas, elas vão ficar assim, puxa vida, e agora? Então quer dizer que eu não posso mais dizer para o meu filho o que é certo e o que é errado? Eles vão ficar de mãos amarradas. E se eles procurarem o Ministério Público, Bia, eles vão dar o MP vai bater a porta na cara deles. O que é necessário? As pessoas não podem se intimidar, não podem acreditar nisso. Informem-se. Vocês precisam saber o que está acontecendo. Não aceitem essas decisões